inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub, comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Todos os dias, o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. E aí, tudo bem com vocês, amigos obstinados? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre empreendedorismo, negócios e muito mais, viu? Eu já falei aqui com vocês sobre duas características importantes do empreendedor negociador, que eu trato aqui no meu livro A Arte de Empreender. Ser determinado e ter conhecimento sobre o negócio, ou seja, determinação e conhecimento. Duas grandes características do empreendedor negociador. Hoje eu vou trazer um ponto interessante. Você sabia que escolher o ambiente da negociação é algo muito relevante também? Pois é, fique ligado que eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouco. Intalks. Oferecimento. Jornada USA. Empreender é um negócio. Muitos brasileiros que decidem empreender nos Estados Unidos veem nesse país uma terra de oportunidades e estabilidade econômica. Movidos pelo desejo de construir negócios em mercado altamente competitivo, eles encontram um ambiente que valoriza a inovação, oferece acesso a recursos tecnológicos e apresenta consumidores diversificados e abertos a novas ideias. No entanto, o sucesso nessa jornada exige mais do que boas ideias. É fundamental entender a legislação local, os trâmites burocráticos para abertura de empresas e as diferenças culturais que podem impactar diretamente a forma de fazer negócios. Vamos conhecer hoje uma história de superação e sucesso de um empreendedor que aceitou o desafio e tem como propósito ensinar o caminho para outros brasileiros. Vamos conversar agora com Marcelo Rocha, criador da jornada USA. Olá, muito bom dia. Hoje aqui no Intalks a gente tem a presença exclusiva de um brasileiro que foi para os Estados Unidos em 2017 desbravar a construção civil e veio direto dos Estados Unidos para participar dessa entrevista. Eu estou aqui com o Marcelo Rocha. Marcelo, obrigado pela tua participação aqui no Inovação e Negócios, no Intalks. E é um enorme prazer eu, como empreendedor, estar conversando com um cara como você, que teve toda essa coragem. Obrigado, eu que agradeço pelo convite aí da Inovação e Negócios, estar aqui participando junto com a Record e estar aqui passando um pouquinho para as pessoas como é o sonho americano, o que eu passei e como foi toda a minha história aqui lá nos Estados Unidos. Legal, legal. Marcelo, a gente sempre gosta, eu como empreendedor, eu sempre gosto de conversar de empreendedor para empreendedor, né? Então aqui nessa conversa a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho a história de cada um que vem aqui no Inovação e Negócios. Conta pra gente aqui quem é Marcelo Rocha, onde o Marcelo morava aqui no Brasil, o que o Marcelo fazia até resolver desbravar os Estados Unidos. Marcelo Rocha é um mineiro de uma cidade pequena chamada João Pinheiro, uma cidade que eu cresci lá toda a vida e eu tentei empreender lá na minha cidade por um bom tempo, a cidade pequena, porém depois de um tempo com uma empresa que eu trabalhei com a minha família, tentando alavancar nos momentos difíceis aí do país, eu mudei para Brasília, para trabalhar em Brasília, e lá em Brasília trabalhei como gerente de uma empresa de cereais. E lá eu fiquei por um período até o momento que eu e minha esposa decidimos juntos, em conjunto, numa caminhada ali, a ir morar nos Estados Unidos e estudar nossos filhos nos Estados Unidos. Nosso objetivo de Estados Unidos é estudar nossos filhos e empreender, porque eu sempre tive vontade de empreender, achei que não era o momento para empreender naquele momento que eu morava em Brasília, então fomos para os Estados Unidos. Inicialmente fomos para a Flórida, para tentar a vida lá na Flórida sem conhecer ninguém, de uma maneira assim bem arriscada, mas com um sonho maior do que esse risco. E aí lá, qual que foi o começo dessa jornada americana do Marcelo e da família?
O começo foi muito difícil, porque às vezes a gente vai sem aquela preparação necessária e sem o conhecimento, e eu fui com uma ideia de trabalhar já na construção. Fui numa data errada, escolhi uma data do mês de dezembro, não tinha essa experiência, não tinha uma pessoa assim que eu busquei conhecimento, então eu fui erroneamente, sem ter pesquisado, então a data de fim de ano lá é uma data difícil, e não consegui entrar na construção naquele momento e fui fazendo outras coisas, uns bicos, trabalhando, vendi carros, trabalhei numa loja de carros e fui. Só porque nisso não era o suficiente, eu não ganhava o suficiente para sobreviver. O básico ali de sobrevivência já não estava dando. Ainda mais com família, né? Com família, então as coisas foram ficando difíceis, não ganhava ali o suficiente de cobrir o necessário, o básico, até a gente ter sido ali despejado do apartamento. Olha só. E quando a gente foi despejado do apartamento, colocamos nossos móveis num caminhão, deixamos no mall por 3 dias, dormindo num local com minha esposa e meus filhos que não era limpo. Infelizmente era o que a gente tinha e podia naquele momento. Comemos frango por 3 dias, porque o frango era mais barato, comprava um baldinho de frango que dava para todos comer. Isso era o que a gente passou inicialmente ali na Flórida. Inicialmente quanto tempo? Quanto tempo você sofreu lá? Quase 2 anos. Quase 2 anos você resistiu ao sonho americano. Ficou lá, sofrendo, tendo dificuldades, trabalhando. Você trabalhava em várias áreas? Em várias áreas. Trabalhei vendendo carros, não deu certo. Trabalhei com aluguel de carros pelo um sistema de aplicativo lá também. Não era o suficiente para sobreviver, porque tudo que a gente tenta fazer lá é muito limite para você que está no operacional. E nisso eu não estava empreendendo ainda. Esse foi, às vezes, o meu erro de não ter entrado na área de empreendedorismo, que eu estava ali sempre como empreendedor, mas quando você está passando dificuldades financeiras, parece que a mente bloqueia e as coisas não andam como deve ser. Porque o bloqueio da mente te trava para poder surgir novos negócios. Mas com esse negócio de ser despejado do apartamento, nós resolvemos aí vender todos os móveis que a gente tinha, que não era muito, eram móveis, alguns já móveis usados mesmo, que a gente já havia comprado, mas vendemos em grupos de redes sociais como WhatsApp, Instagram, Facebook, vendemos os nossos móveis e com esse dinheiro desses móveis nós fomos para o Texas, sem conhecer ninguém. Porém, o que me despertou ir para o Texas? Antes de vir para os Estados Unidos, eu vinha pensando sobre Houston, porque é uma região que eu sei que eu sabia antes de ir a primeira vez para os Estados Unidos, até a passeio, eu percebi que o Texas era um local de economia muito forte, principalmente na área de real estate, que é a área de construção, área de propriedades. Então eu fui sem conhecer nenhuma pessoa, com o dinheiro que nós tínhamos da venda desses móveis, fomos para o Texas morar num apartamento, sem móveis, sem nada. Simplesmente o apartamento que a gente consegue alugar lá tem a cozinha montada, assim é os apartamentos nos Estados Unidos, a cozinha montada e a lavanderia. Então, ali nós ficamos, as dificuldades continuaram, e devido a essas dificuldades ter aumentado ainda, porque eu acabei de chegar e nós estávamos no visto de estudante, minha esposa tinha que estudar, ainda tínhamos que manter o visto, a escola foi tinha que pagar a escola para conseguir ficar com o visto lá. A escola foi a gente chegou um momento de decidir se continuava pagando a escola ou perdia o visto. Nós falamos, no momento algum a gente falou, não, vamos continuar, não vamos perder nosso visto. Senão eu não estaria aqui hoje também. Exato. Perde o visto, aí você tem que voltar, não tem jeito. E por essas dificuldades, às vezes você tirava o dinheiro de um aluguel, tirava o dinheiro de alguma coisa, mas as coisas foram ficando difíceis a ponto de eu vender uma ferramenta, de vender alguma coisa. Tudo que tinha de valor tinha que vender para comprar comida. A luta inicialmente foi com a comida, daí a pouco já não tem comida para a semana que vem, depois não tem comida para 2 dias, depois não tinha comida já para a noite. Aí chegou um dia que a gente já não tinha comida de jeito nenhum. E eu já não sabia mais o que vender, que não tínhamos mais nada. Aí decidi ali no momento difícil, tomei coragem, eu vi a bicicleta do meu filho ali, ela tinha um código de barras dela ali ainda. E eu cheguei nele, meu filho Lucas, e falei assim, Lucas, o pai vai te pedir uma coisa que me dói, me machuca muito. Mas eu fiquei ali, eu acho que eu fiquei mais de 1 hora tomando coragem para falar com ele. Eu precisava vender sua bicicleta. E, surpreendentemente, ele falou assim, sabia que estava passando. Ele falou assim, não, pode vender, eu vou lá com o senhor, não tem problema não, vamos vender essa bicicleta. E vamos, aí isso já era noite, umas 7h30 da noite. E a gente não tinha
Não tínhamos daquela noite para comer. E como você fazia para vender? Ia naquela garagem? Ela tinha um código de barras que ela tinha sido comprada no Walmart. Aí eu devolvi ela no Walmart, cheguei no Walmart, devolvi essa bicicleta, tinha comprado há muito tempo, mas o código de barra tinha ficado pregado ali na bicicleta. Então ali eu consegui um dinheiro ali, uns $80, aí coloquei gasolina, que era para minha esposa ir para a escola, porque ela poderia faltar apenas 3 dias no mês, senão perdia o visto. Entendi. E a escola do Texas que ela estudava, de inglês, era muito rígida. Se ela faltasse mais do que os 3 dias, eles iam comunicar que ela faltou e ela ia perder o visto, a gente ia perder o visto. Então eu tinha que lutar com o combustível, e quando ela ia trabalhar, por causa de ônibus, não tem ônibus público lá em Houston, tem uma linha que só vai até o centro da cidade, diferente, então ela tinha que ir de carro para a escola, ou às vezes eu levar, e eu tinha que trabalhar, buscar trabalho, bicos a pé ali naquela região. Então, naquela noite que eu vendi a bicicleta do meu filho, que a gente saiu dali do supermercado já com a sacolinha de compras para comer, eu já ganhei um fôlego de uns 3 dias, comida para poucos dias. Porque $80 eu conheço bem, não dá para você comer muito, ainda mais tiver que botar gasolina. Ainda tive que colocar gasolina no carro, então sobrou bem pouco, mas foi uma noite difícil, eu dormi num closet pequenininho lá do quarto, sozinho, porque eu não estava bem. Parece que eu queria estar trancado. Parece que tudo se fechou para mim. Parece que eu me senti ali um pai fracassado vender a bicicleta do filho. Eu senti um pai que não foi capaz de dar o mínimo para minha família. Então, devido a isso, eu deitei lá nesse closet, aí veio mais tarde, aí chegou minha esposa, meus filhos, falei, não, o senhor vai deitar aí, vai dormir aí? Eu vou dormir com vocês. Aí eles deitaram, dormimos todos lá nesse closet no chão. Era um carpetezinho que tinha, o quarto era de carpete, e dormimos todos ali. De manhã saíram todos, eu fiquei muito mal. De manhã saíram todos, minha esposa saiu para ir para a escola, e meus filhos foram para a escola também. E eu saí a pé, eu não tinha carro, então estava cada vez mais difícil. Então a intenção às vezes era desistir. E essa luta da dificuldade financeira, a dificuldade de lutar para comida, já estava há meses, não era um negócio assim que foi uma semana, foi só um mês, não, já muitos meses. Então isso machucava, isso doía e me dava um certo cansaço. E a cabeça estava sempre girando muito rápido, mas não agindo da maneira correta, porque o peso da dificuldade era muito grande. Então um dia eu saí a pé e fui saindo, e o telefone era cortado, e eu pensei, será se eu devo voltar, porque eu acho que eu vou perder? Não morava lá há muito tempo, não tem internet. Mas aí tudo bem, entrei, passei tinha um viaduto assim, entrei debaixo desse viaduto, um viaduto grande, fiquei olhando para esse viaduto e pensei assim, acho que tudo podia acabar aqui, mas eu não posso fazer isso com a minha família, é um grande dia, porque a dor era muito. E lá nesse viaduto foi onde eu decidi, levantei os braços, os carros passando assim, olhou com os braços para cima, que é essa imagem aqui da Jornada USA, onde tem eu com o braço para cima. Que legal. E essa imagem é isso. E eu falei assim, Deus, o Senhor está mandando uma carga que eu estou achando que eu não posso suportá-la. E eu acabei de decidir que eu vou carregar a carga que o Senhor está me mandando. Então pode mandar mais, que eu estou pronto. E eu tenho certeza que foi a partir desse dia, que Ele mudou a minha vida, porque a partir desse momento eu comecei a pensar melhor e eu apresentei um projeto de construção para uma pessoa, para um investidor, apresentei para um builder americano, que é como se fosse um engenheiro americano que dava trabalhos na construção, e de muita insistência eu indo lá no escritório dele, no office dele da construção, ele me deu a primeira casinha para mim fazer na área de frame, que é a parte de madeira, da construção de madeira das casas que eu faço até hoje. Até hoje sou contrato da parte de madeira, a parte do frame, porque eu não deixo de fazer isso, que foi isso que me ajudou a chegar à minha renda inicial ali de sobrevivência. Então, no momento que eu já consegui sobreviver e já consegui pagar minhas despesas básicas necessárias, eu já estava feliz. Já conseguimos pagar a escola, já conseguimos pagar, não faltar comida, já consegui comprar um carrinho para trabalhar. Então aí tudo começou. Tudo começou. A partir daí, onde o meu crescimento começou, foi quando eu comecei a comprar pequenas propriedades. Peraí, a gente já vai contar isso. Deixa eu fazer um adendo pro pessoal que está assistindo aqui. Você que chegou agora no Intalks, que está assistindo aqui, o Marcelo Rocha é um brasileiro que foi para os Estados Unidos nessa jornada americana. Estava contando para a gente aqui que sofreu muito, como todo empreendedor, sofreu muito, até conseguir pagar suas contas e montar
uma grande atuação e um grande negócio no mercado da construção. Mas você que está pensando em ir para os Estados Unidos, todo mundo tem o sonho americano. Eu já tive o sonho americano. Não é fácil. Então, são histórias como a do Marcelo que você tem que se espelhar e tem que entender que não é fácil. Tem muitos imigrantes, muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos, muitos que conseguiram ficar legalmente, trabalhar e ter uma renda, mas muitos ainda estão ilegais, estão sofrendo nos Estados Unidos. Então, continua aí assistindo essa entrevista, presta atenção nas novas dicas aqui que o Marcelo vai trazer para a gente. Marcelo, agora que você contou para a gente que você sofreu, foi muito difícil esse teu primeiros anos nos Estados Unidos, a gente vai ter que contar para o pessoal quando foi essa tua reviravolta, quando que você pivotou para conseguir chegar hoje nesse sucesso tremendo. Vamos ter que trazer isso para o próximo programa. Tá bem. Tá bom? Estamos prontos aí para poder contar um pouco mais da nossa história aí pro pessoal. Então tá bom. Pessoal, agora a gente vai ter que encerrar aqui hoje o Inovação em Negócios, mas amanhã a gente volta com a próxima história do Marcelo Rocha. Então, não perca amanhã no Inovação em Negócios. A gente volta com a história do Marcelo aqui no Win Talks. Te vejo. Até lá. Inovação em Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Inovação em Negócios. Insights. Oferecimento. MedTwins. Revalide seu diploma médico com a MedTwins. Quantas vezes você já se pegou sonhando uma vida diferente? Imaginando tudo que poderia conquistar, os lugares que gostaria de conhecer, as metas que gostaria de atingir. Mas depois veio aquela dúvida: será que isso é mesmo possível? A verdade é que sonhar é fácil. O difícil é transformar o sonho em objetivo. E a diferença entre os dois está na ação. Sonhos vivem na imaginação, objetivos vivem na prática. Um sonho sem um plano é só um desejo passageiro. Mas, quando você define o caminho, estabelece metas e começa a agir, ele deixa de ser apenas um pensamento e se torna uma construção real. Não basta querer, é preciso persistir. Os resultados não aparecem da noite para o dia, mas a cada passo que você dá na direção certa. E se, em vez de apenas imaginar, você começasse a fazer? Se, em vez de esperar o momento perfeito, você criasse oportunidades? Nós, da MedTwins, criamos um método exclusivo para quem vai realizar a prova do Revalida, para poder exercer a medicina no Brasil. Crie esta oportunidade. Atenção! Este recado é para você que estuda ou conhece alguém que estuda medicina no exterior. Muitas pessoas sonham em ser médico, mas estudar medicina no Brasil é um investimento muito alto. Por isso, a melhor opção é estudar no exterior. Porém, após a tão sonhada formatura, começa o pesadelo de passar na prova do Revalida para poder exercer a profissão no Brasil. Esta prova é dificílima e o nível de estresse e pressão são extremos, resultando em um baixo número de aprovados. Com muita experiência e conhecimento, um grupo de médicos desenvolveu e criou a MedTwins, um método inédito e exclusivo, com mentorias, atividades, simulações e principalmente o controle emocional necessário para enfrentar a prova do Revalida. A MedTwins é uma imersão inovadora e eficiente para você finalmente realizar o sonho de exercer a medicina no Brasil. Mais de 2.500 pessoas já passaram pela MedTwins e conquistaram o CRM. Divulgue, informe. Entre agora no QR Code e saiba mais. MedTwins. Revalide seu diploma médico com a MedTwins. Nação de empreendedores obstinados. Vocês sabiam que o ambiente da negociação potencializa o autocontrole e pode influenciar substancialmente nos resultados da negociação? É isso mesmo, eu trato sobre isso aqui no livro Arte de Empreender. Logo, meus amigos, o bom negociador, ele escolhe local com muita atenção, um local para negociar. Tem que ser um local que seja confortável para você e desconfortável para o adversário, é claro. É importante levar o adversário para o seu campo, evitando negociar no campo dele. Se não puder levar para o seu campo, leve para uma zona neutra.
você tem que se proteger, entendeu? Vejam bem, no início da minha experiência de negociação, eu não tinha conhecimento dessa característica. Tanto é que na negociação com o fundo de investimentos que investiu no meu grupo empresarial, começamos a negociar em meu escritório, que era bem confortável para mim. De repente, como a negociação estava demorando, e negociação demora, né? Principalmente grandes negociações, eles resolveram mudar o local e pediram para continuar a negociação numa sala em um hotel. Eu fiquei sem entender, mas aceitei. Era uma sala pequena, onde só tinha uma mesa e algumas cadeiras desconfortáveis. Depois de horas e horas de negociação, já quase morto de cansaço, a minha vontade era fechar logo o negócio, mesmo cedendo em vários pontos, perceberam? Para pôr um fim naquela negociação infindável. Olha, graças a Deus eu fui determinado e também forte e consegui fazer uma boa negociação nessas condições. Por isso que eu destaco a importância de se escolher um bom local que lhe favoreça para realizar toda e qualquer negociação. Você já pensou nisso? Perceberam aí? Seja obstinado que dá. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.